Olá, meus irmãos, minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Ao chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Quero reforçar aquele pedido de sempre, que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos. Conto com a ajuda de cada um de vocês para que possa estar espalhando esse link, esse canal, com o maior número de pessoas. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos falar do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 35. João, capítulo 1, verso 35, diz assim, olha: no dia seguinte, João estava ali na companhia dos seus 2 discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Vou ler novamente, João, capítulo 1, verso 35 ao 37, diz: no dia seguinte, João estava ali outra vez, na companhia dos seus 2 discípulos. Vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Nós temos aqui um texto interessante, onde a Bíblia fala nos versos anteriores que João vai ter uma experiência extraordinária. João ele vai ter o privilégio de batizar a Jesus com mais ou menos 30 anos de idade. E ali Jesus ele vai ser batizado para que pudesse dar início no ministério que Deus tinha na vida dele aqui na terra. E o texto diz que no dia seguinte, João estava num determinado lugar com seus 2 discípulos, porque João também tinha discípulos que o ajudavam a pregar no Rio Jordão. No momento em que João está ali na presença dos seus 2 discípulos, Jesus vai passar. Agora Jesus já tinha sido batizado. E quando Jesus passa, João então declarou: eis aqui o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João estavam ali e ouviu João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, o texto diz assim no verso 37, e os 2 discípulos, ouvindo dizer o quê? Que Jesus era o Cordeiro de Deus, seguiram a Jesus. Então, algo interessante que quando os 2 discípulos de João ouviram João falar que Jesus era o Cordeiro de Deus, eles então deixaram João ali e seguiram a Jesus. Então, qual foi o motivo que levou eles a seguir Jesus? Porque João disse que ele era o Cordeiro de Deus. Quando nós vamos fazer uma análise dessa declaração, que Jesus é o Cordeiro de Deus, essa declaração que João deu tem muito significado, algo importante para a nossa vida. Porque os 2 discípulos seguiram após ouvir falar que Jesus era o Cordeiro de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, o que é que o Cordeiro de Deus representa? Representa aquele que iria morrer para poder trazer perdão dos meus e dos seus pecados. Então, quando os 2 discípulos estão deixando João ali para seguir Jesus, que era o Cordeiro, eles estão seguindo a Jesus porque Jesus seria aquele que iria morrer para poder trazer perdão de pecado. Então, aqui nós temos o primeiro motivo que leva a mim e a você a seguir a Jesus, porque só Ele tem o poder de trazer perdão dos pecados para mim e para você. Quando Jesus derramou o sangue dele, Jesus nos tornou inocente, trazendo perdão do meu e do seu pecado. Então, o primeiro motivo que leva a mim e a você a buscar e seguir a Jesus é porque Ele é Cordeiro, aquele que traz perdão para mim e para você. Segundo motivo que nós podemos aprender aqui, por que os discípulos de João seguiram Jesus ao ouvir dizer que Ele é o Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus significa aquele que pagou a nossa dívida. Na carta de Colossenses diz que havia uma cédula que era contrária a mim e a você. Nós não tínhamos condição de pagar ela, mas Cristo, quando morreu na cruz, rasgou essa cédula. Ou seja, toda dívida que era contra mim, contra você, não existe mais. Por isso, em Romanos capítulo 8, verso 1 diz que hoje não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não existe mais dívida contra mim, contra você, porque Jesus rasgou a cédula que era contra mim, contra você. Então nós devemos seguir a Jesus, porque é aquele que pagou a nossa dívida.
Com o teu sangue, riscou ela e limpou toda a dívida que estava contra mim e contra você. Terceiro motivo que a Bíblia nos ensina, por que nós devemos seguir a Jesus. Eis aqui o Cordeiro de Deus. O que significa? Tem um propósito. Eis aqui aquele que é enviado de Deus. Quando João teve o privilégio de batizar a Jesus, o céu se abriu e ouve-se uma voz do céu que dizia: eis aqui o meu filho, a quem eu me comprazo. Aquilo ali era uma confirmação de Deus, declarando Jesus como alguém escolhido, alguém separado, para poder vir e cumprir o propósito aqui na terra. Então Jesus, o Cordeiro de Deus, é aquele que é enviado do Pai. Havia uma promessa que Jesus iria enviar o Messias, o Salvador, só que muitas pessoas apareceram dizendo ser Messias, mas eram falsos. Mas esse Jesus aqui, esse Cordeiro aqui, ele é aquele a quem nós devemos seguir. Ele é aquele que foi enviado do Pai. Jesus não vai ser enviado novamente para cumprir um propósito aqui na terra, morrer novamente, não. Quando Jesus vier, ele tem um propósito de levar a sua igreja. Então ele é o enviado do Pai, aquele a qual nós devemos seguir. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E nós temos aí o quarto motivo. Por que nós devemos seguir a Jesus, que é o Cordeiro de Deus? Porque só ele tem o poder de trazer para mim e para você salvação. No livro de Atos está escrito que não há outro nome a qual nós devemos ser salvos. Somente Jesus salva. Então por que você devemos seguir a Jesus? Porque ele é o único que tem o poder de trazer para mim e para você salvação. Por que você devemos seguir a Jesus? Porque ele é o enviado do Pai. Ele é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for por ele. Por que nós devemos seguir a Jesus? Porque é aquele que pagou a nossa dívida. Oh, glória a Deus. E por que nós devemos seguir a Jesus? Porque ele é o Cordeiro que morreu e através do teu sangue nós nos tornamos inocentes. E ele trouxe para mim e para você perdão dos nossos pecados. Infelizmente, nós vivemos um evangelho hoje onde muitas pessoas têm seguido a Jesus por outros propósitos, por outros motivos. Felizmente, muitas coisas ensinadas na igreja que não tem um propósito bíblico. Mas nós temos aqui essas 4 verdades. Existem outros motivos porque nós devemos seguir a Jesus. Mas nós temos aqui essas 4 verdades que levam a mim e a você a seguir a Jesus. Os discípulos de João estavam ali na companhia dele. Mas quando ouviu que Jesus passou e João diz: eis aqui o Cordeiro de Deus, imediatamente eles seguiram a Jesus. Então eu e você devemos seguir a Jesus, porque ele é aquele que traz perdão do nosso pecado. Eu e você devemos seguir a Jesus, porque ele é aquele que pagou a nossa dívida. Eu e você devemos seguir a Jesus, porque ele é o enviado do Pai, o verdadeiro, aquele que teve a confirmação do céu. E eu e você devemos seguir Jesus, porque ele é o único que oferece vida eterna, salvação para mim e para você. E não há nada melhor de poder seguir esse Jesus. Não há nada melhor de que seguir o caminho que ele quer que nós venhamos seguir. Talvez você é um homem ou mulher que outrora já seguiu os caminhos de Jesus, mas saiu. Mas ele está pronto a te receber novamente. Talvez você ainda não seguiu Jesus, talvez você ouve as mensagens, mas ainda não tomou essa decisão. Toma essa decisão, será algo maravilhoso para a sua vida. E talvez você está até seguindo por outros propósitos, mas aprenda, nós devemos seguir Jesus por propósitos bíblicos, por propósitos que são planos de Deus. Não seguir a Jesus para ter isso, ter aquilo, ou por aquilo que as pessoas dizem, mas devemos seguir a Jesus por causa do plano que Deus determinou através da vida dele. Então quero orar para que você que saiu do caminho volte para o caminho, para que você já está, permaneça no caminho, para que você ainda não tomou essa decisão, que você possa tomar essa decisão, que não há nada melhor do que seguir a Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, quero orar. Quando esses 2 discípulos de João, meu Deus amado, entenderam que teu filho era o Cordeiro, eles seguiram a Jesus. Ó, Pai amado, o maior privilégio é poder te seguir. O maior privilégio é andar no caminho que o Senhor anda. Por isso eu oro, meu Deus amado, primeiramente para esse homem, essa mulher que já está te seguindo. Talvez, ó Deus, passa luta, adversidade. Meu Deus amado, fortalece esse homem, essa mulher. Não deixe ele sair do teu caminho. Pai amado, essa é a melhor escolha que essa pessoa possa permanecer. Talvez esse homem, essa mulher já andou no teu caminho, mas saiu, deixou de seguir o Senhor por um momento de fraqueza, de desânimo.
mas sabemos que o Senhor é Deus de oportunidade. O Senhor está sempre pronto a nos receber, Pai. Por isso eu oro para que o Senhor venha fortalecer esse homem e essa mulher, para que ele possa voltar para o teu caminho e seguir o Senhor. Também oro, Deus, por essa vida que talvez ainda não segue a ti. Meu Deus amado, esses dois discípulos tomaram essa decisão de seguir. Que o Espírito Santo, o Senhor, possa direcionar o coração desse homem e dessa mulher, para que possa, Pai amado, tomar essa decisão de seguir o Senhor. Seguir o Senhor pelos motivos certos. Seguir o Senhor pelo propósito que o Senhor tem determinado. Muitas pessoas têm seguido o Senhor por outros propósitos, Pai. E no fim nós sabemos que muitos deles, ó Pai amado, serão frustrados. Por isso eu oro, meu Deus amado, te peço que o teu Espírito Santo abençoe a cada um, fortalece a cada um, capacita a cada um, joga por terra toda a intervenção do mal, tudo aquilo que o inimigo, ó Pai amado, tenta, Pai amado, impedir essa pessoa de permanecer no teu caminho, impedir essa pessoa de voltar para o teu caminho, ou impedir essa pessoa de tomar essa decisão, que toda barreira possa cair por terra, e que assim como esses dois discípulos de João tomaram a decisão de seguir o Cordeiro de Deus, nós também possamos tomar essa decisão. Eu oro, agradeço ao Senhor, Pai, por ter preparado esse caminho. Queremos seguir o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem palavra de vida eterna para as nossas vidas. Senhor, oro e abençoa cada um com esta palavra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.